Olá, minha gente querida, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Muriel Ottoni. Aqui nesse canal eu sempre trago assuntos relacionados à espiritualidade, relacionamento, saúde, carreira. E hoje eu tô muito feliz porque meu amado mestre do Tantra veio aqui. Ai, mestre, bom que você veio, tô muito feliz que você tá aqui. É um prazer estar aqui. Gente, eu vou apresentar o mestre para vocês rapidamente e vou dar a palavra para ele, porque ele tem um currículo tão extenso e impressionante, né? Eu sou aluna coruja, né, mestre? Então, o mestre, ele é o meu mestre do Tantra. A gente fez várias terapias juntos também. E o mestre fez a iniciação dele no Sri Lanka com o mestre monge que guarda as relíquias de Buda. Mestre, me conta mais como é que foi essa experiência. Foi uma experiência incrível. Valpola Kalyanatissa ele faleceu agora faz um mês, Ah, mas ele que detinha, né, que mantinha sob a guarda dele os restos mortais de Buda, né? Então, essa minha passagem pelo Sri Lanka foi algo assim memorável, né? uhum. A gente ter acesso àquilo, né? Eu tinha acesso à vontade, assim, é uma coisa tão preciosa, né? Ele também foi abençoado com as relíquias na cabeça, foi uma cerimônia muito Nossa, tocante, assim, né? meu Deus do É, céu. E como que é. aconteceu esse chamado para você ir ao Sri Lanka e fazer essa iniciação do Tantra? Foi algo muito mágico, assim, né? O universo sempre conspira, né? É, eu tinha uma amiga que eu não encontrava há 30 anos. E um dia tive contato com ela pelo Facebook, Uhum. né? E a gente tomando um café, ela comentou comigo que esse mestre tinha vindo ao Brasil 12 anos antes, né? E ela tinha se tornado discípula dele. E que nesses 12 anos, todo ano ela tentava ir ao Sri Lanka para ficar com ele e nunca conseguia. Uhum. Aí ela me convidou, disse assim, se eu for, você vai comigo? Eu disse sim. E ela nunca conseguia, porque ele não respondia, ou quando ele respondia não tinha passagem. O universo sempre se fechava, né? Aham. E nesse momento ela passou mensagem para ele e na mesma hora ele respondeu dizendo, estou esperando vocês dois aqui. E foi algo fantástico, assim, em 15 dias uma pessoa que eu não sabia nem que existia, eu já estava lá Já com ela estava na te minha frente, aguardando. né? Um ser realmente iluminado, assim, foi algo fantástico, assim. E aí você recebeu as bênçãos e a iniciação para Isso. praticar o Tantra com ele. Não Tantra, ele é budista, né? Ele é Budista. budista Theravada, né? Uhum. O Tantra eu recebi iniciação também no Sri Lanka, mas em outro local, assim. As iniciações da linhagem que eu participo, que é o Krama, né? Uhum. São secretas, né? Então é algo bem fechado, assim. Entendi. Eu tanto, vou. Ai, desculpa. tanto o ritual como as condições, né? São secretas porque na Índia e no Sri Lanka uh, existe assim o verdadeiro Tantra, ele é muito escondido, né? Tem até um livro de um jornalista que ele passou 20 anos na Índia procurando o mestre tântrico para ser iniciado e não conseguiu, porque Uhum. aonde ele ia todo mundo dizia assim, tantra, o que é isso? Ninguém sabia. E quando ele Uhum. desistiu, que ele disse, agora eu vou procurar uma vila, eu vou passar o resto da minha vida lá, porque desisti do tantra. Aí ele encontrou uma mestra tântrica, né? Porque existe muita essa viagem dos ocidentais de querer fazer um turismo tântrico. Eu vou lá, vou encontrar um mestre, vou me iniciar, né? E existem mestres tântricos, assim, entre aspas, né? Que são
turísticos, né? Para a pessoa chegar lá e dizer, eu tive na Índia, fui iniciado no Tantra, não sei o quê. Mas o verdadeiro Tantra, ele é muito escondido, né? A gente não é você procurando que você vai encontrar. Ele se mostra para você no Você é momento encontrado, adequado. né? Você é encontrado. Maravilhoso. Porque tem muito essa coisa de tantra e sexo, né? E os ocidentais correm muito para lá, até para fazer marketing, dizer, eu fui iniciado, não sei o quê, né? Mas uma iniciação tântrica é um processo, ele compreende várias fases, não é simplesmente uma cerimônia, né? É algo bem complexo. É bem profundo, Bem profundo. intenso. Ele, assim, pressupõe uma transformação interior. E isso não pode acontecer em uma sessão, né? E por isso que a pessoa que faz a iniciação, ela é encontrada, né? Porque ela precisa estar preparada para receber preparada. essa bênção, né? Que é a iniciação. É algo muito profundo. Nossa, meu Deus, eu só imagino como que é. E puxando esse gancho, né? Eu queria te perguntar já, porque assim, o Tantra hoje, né? Ele tá tão deturpado, as pessoas só falam do sexo e buscam, né, apenas com esse intuito. Lógico que o sexo também faz parte do Tantra, mas eu queria te pedir para você explicar a diferença do Tantra da linhagem Krama, né, o que é realmente o Tantra, o que é o significado do orgasmo, né, para a gente que realmente estuda o Tantra, e passar essas diferenças, né, de esses mitos e verdades. O Tantra, ele é, assim, a liberdade é um pilar do Tantra, né? Ele chega a ser bem anarquista nesse sentido, né? Então, a gente não pode colocar assim que exista apenas um Tantra, né? Ninguém pode dizer, Tantra é isto, né? O resto não é Tantra, né? Existem várias linhagens tântricas e cada um segue o seu Tantra, né? Os Tantras, né, que são livros antigos, né? Não se sabe exatamente quantos são, porque eles são proibidos, né? O que se conhece dos Tantras são comentários de mestres que tiveram acesso a estes tantras e escreveram comentários sobre eles. Tá? Os tantras mesmo, os livros originais, não são acessíveis por nenhum ser humano, são proibidos, né? E se calcula que tenham existido por volta de 100 tantras. Uma das traduções para Tantra é livro. Então, são aproximadamente 100 livros e cada Tantra descrevia o caminho tântrico de um mestre, né? Então, já existiriam aí por volta de 100 Tantras, né? E na Índia, eles têm uma criatividade no campo da espiritualidade muito grande, né? Por exemplo, se uma pessoa se inicia um determinado caminho espiritual, depois em outro, daqui a pouco ela já cria um terceiro caminho, né? Então, as linhagens tântricas são muito complexas e confusas, assim, né? É difícil a gente saber qual linhagem tântrica começou primeiro, qual teve origem nesta ou naquela. É uma coisa muito confusa porque era uma tradição oral, né? Naquela época não existia o papel não existia, né? O papel foi descoberto no primeiro século depois de Cristo pelos chineses, né? Então, antes disso, se escrevia em folhas de bananeira, em coisas assim que não eram práticas e eram caras e, né, de difícil armazenagem,
né? Até hoje existem no Museu da Índia 150 mil folhas de bananeira com textos, elas ficam guardadas entre tábuas de madeira prensadas, né? E não foram traduzidas até hoje, né? Meu Deus. Se diz que é uma escrita que ninguém decifrou. É difícil que hoje, com inteligência artificial, não se decifre qualquer coisa, né? Então, acho que é um pouco de falta de interesse. Né? Mas, então, voltando às linhagens tântricas, né? O Tantra, ele nasceu assim, de uma forma bem primitiva, nas matas, com rituais sexuais de fertilidade, né? Porque se tentava passar a fertilidade sexual para as plantações, né? O que se acreditava na época, né? Então tinham vários rituais sexuais, assim, que hoje iriam se chamar de orgias, né? Mas era uma coisa muito pura, né? E daí foi se desenvolvendo o Tantra. Ele, nesse estágio inicial, ele incluiu inclusive o xamanismo, né? E tinham essas práticas sexuais. Depois, com o tempo, o Tantra foi se institucionalizando e foi aderindo mais às normas sociais. Os Tantras mais originais, eles são contra todos os tabus e amarras da sociedade. Eles são bem, né, revolucionários nesse sentido. Então, hoje em dia, se classifica assim, os tantras mais originais seriam os tantras que se diz da esquerda. E à medida que eles foram se institucionalizando, se adequando às normas sociais, foram suprimindo os ritos sexuais, eles foram indo para a direita. Então, entre a direita e a esquerda, existem uma gama de linhagens, cada uma ao seu modo. Né? Então, os mais à esquerda conservam as práticas mais originais, né? E, inclusive, incluem nos seus rituais a parte sexual. E os mais à direita excluíram completamente a parte sexual. Tem gente que fala em Tantra negro como sendo o da esquerda e o branco da direita. Isso é um pouco de preconceito, né? Mas todos são válidos, tá? E a linhagem a qual eu faço parte, que é a linhagem Krama, é uma linhagem bem à esquerda, tá? Por isso que os rituais são tão secretos também, para evitar essa deturpação, né? E na prática, o que acontece assim? Os tantras mais à direita são mais ritualísticos. À esquerda, os rituais são mais livres, não existe um script a ser seguido, né? Por quê? Porque a direita se preocupa muito que a pessoa fique tipo um fantoche ali cumprindo aquele ritual. O que está acontecendo dentro da pessoa não interessa muito. Ela tem que seguir aquele papel. É quase um teatro. Sim. Né? E nas linhagens mais à esquerda, nós nos preocupamos com o que acontece dentro da pessoa que está sendo iniciada ou que está iniciando. Né? Existe um contato muito profundo, né, com o universo, com o todo. Né? As pessoas realmente estão ali num estado alterado de consciência. Então, os rituais vão se desenvolvendo naturalmente e não há necessidade de haver um protocolo, um script. As coisas acontecem. Né? E isso é que é muito lindo. Isso que é a liberdade do Tantra, né? É a liberdade total. E a gente vê que existe uma sabedoria ali, né? Que a gente tem, assim, o apoio dos antigos mestres, das egrégoras do Tantra, né? Que estão ali presentes. É uma coisa muito tocante, assim. Sim. Uma cerimônia muito linda. E essa linhagem mais à esquerda seria mais matriarcal, né? Sim, mais matriarcal, né? Com culto a Shakti, né? Que é a deusa mãe, né? Do Tantra. E mais à direita, a gente chega ao shivaísmo, que é o culto ao masculino.
Né? E qual é a diferença dessa linhagem mais matriarcal? O que esse Tantra, né, dessa mais à esquerda, ele trabalha? A gente considera, assim, a mulher é a deusa, né? É a genitora, é a mãe, grande mãe do universo, né? E tem muito essa questão também do que hoje se fala em matriarcado e patriarcado, né? Eu não gosto de entrar na parte política. Eu acho que quando entra na parte política deturpa um pouco, porque os grupos políticos acabam se aproveitando dessas coisas, né? Mas na sua essência, o que é uma sociedade patriarcal? É uma sociedade que se dedicava ao comércio e à guerra. E as sociedades matriarcais, da onde vem o Tantra, se dedicavam à família e à agricultura, né? É por isso que o Tantra foi praticamente dizimado, né? Ele nasceu na região da Caxemira, o Tantra indiano, esse que a gente está falando, e quando ele entrou em contato com as civilizações patriarcais, que eram guerreiras, não teve... Não deu nem para sair, eles foram totalmente dizimados, né? E os tântricos foram fugindo para o sul da Índia, atravessaram para o Sri Lanka, né? E uma das sociedades que mais preservou e preserva até hoje essa cultura tântrica é o povo tamil, né? Na Índia existe um estado tamil, no Sri Lanka tem uma população tamil muito grande, que foi quando o Ceilão ganhou a independência da Inglaterra e se tornou Sri Lanka, né? Teve uma guerra civil que dizimou, fez quase o genocídio da população tamil, né? Foi uma coisa muito triste. Quer dizer, a gente vê que essa perseguição ao Tantra continua, né? Então, voltando, você perguntou dessa questão do matriarcal, né? Pois é porque o que acontece na sociedade patriarcal, né? Na sociedade patriarcal, que é a que a gente continua até hoje, o homem ele é formado para ser um guerreiro, né? Ele tinha que estar pronto para a qualquer momento ir para a guerra, matar e morrer, né? Então esse ser, ele precisa ser um ogro, né? O cara tem que ser um ogro ali, um guerreiro, né? Qualquer hora mata e morre, né? E está tudo bem, né? Então esse ser, ele não pode ter sentimentos. Não pode chegar na guerra e ficar com peninha de matar ou ficar com medo de morrer, né? Ele tem que estar muito embrutecido, né? E quem é que coloca em risco esse ogro? Quem é que vai lá e deixa ele mais sentimental, né? É a mulher, né? Por isso que, para defender esse guerreiro, a mulher foi reduzida à condição de objeto. Usa e joga fora. Entende? Né? E por isso que a mulher foi degradada, né? Que o feminino foi tão atacado ao longo da história, que as bruxas foram queimadas, né? Então, o Tantra se opõe a tudo isso. Ele segue a sacralidade da mulher, né? Que o homem possa desenvolver o seu lado feminino, possa ser um ser completo. Né? Maravilhoso. E é por isso que os livros são proibidos, por isso que o Tantra é tão escondido. Né? Isso. Porque ele vai contra toda essa estrutura social que a gente vive até os dias de hoje, né? Que é a estrutura do patriarcado que prevaleceu. De uma forma ou outra, o homem continua sendo criado para ser um ogro, né? O homem não pode chorar, não pode isso, não pode aquilo. Quer dizer, permanece de alguma forma no nosso inconsciente todos
todas aquelas regras e normas Sim. sociais. E eu vejo, assim, eu que já morei fora, né? Eu vejo que principalmente aqui na América do Sul, América Latina, é mais forte ainda essa questão do Do machismo. machismo, né? É muito Isso. forte. E como que a mulher é um objeto sexual. De, tipo, a gente passa na rua, fica homem mexendo. E, né? E eu não vejo tanto isso nos Estados Unidos, por exemplo. Eu vejo mais forte aqui na América Latina mesmo. Eu não sei, sabe? Eu acho que às vezes as coisas acontecem, mas são muito escondidas. Uhum. Eu já li várias pesquisas sobre o que acontece nos Estados Unidos. Essa semana mesmo estava lendo um livro que mostrava que 1 em cada 4 americanos ou sofre abuso sexual ou presenciou ou sofreu abuso emocional, Uhum. né? E o percentual de mulheres que são abusadas sexualmente é muito grande. Nossa. 1/3 das universitárias são estupradas pelos colegas. Quer dizer, são cifras que eu acho pior que no Brasil. Né? É que tudo isso é muito escondido. Sim. Né? Eu digo assim, pela minha experiência própria, né? Da maneira É. que eu me via, assim, que eu era tratada pelas pessoas, mas também eu vou dizer que eu também estava vivendo uma realidade paralela, porque Califórnia é um... É separado. É algo bem diferente do resto dos Estados Unidos, né? Então, quando eu falo Estados Unidos, eu falo Califórnia e Havaí, né? Então... E às vezes acontece muito que o próprio machismo não deixa que as notícias venham à tona, né? Quer dizer, tudo é abafado. Né? Eu atendo muitas mulheres em consultórios e já ouvi coisas familiares de famílias onde as mulheres sofrem abuso, assim, e que as mães dizem para as filhas, fica quieta. E é assim, é muito comum isso. Porque a pessoa fica com vergonha, né? É vergonhoso. Vergonha de dizer, mas deixa que continue acontecendo. Eu vejo que acontece muito isso mesmo. E puxando esse gancho agora para a gente falar mais sobre relacionamentos e explicar também para as pessoas por que o Tantra é tão deturpado com a questão sexual. Hoje eu vejo que o Tantra é a única filosofia, digamos assim, que trabalha a sexualidade. Exatamente. Então, por isso que o assunto é tão deturpado assim. Por isso que ele é tão confundido com sexo, né? Porque é a única filosofia que não para quando chega no sexo, ela segue adiante. E aí, estudando, né, a estrutura do nosso corpo energético, nós temos o chakra sexual. Tipo, e aí, todas as outras filosofias ou terapias trabalham 6 chakras. E aí, pula o sexual. Então, o Tantra é o único que trabalha o segundo chakra, que é o sexual, né? Exatamente. E quando esse conhecimento migrou da Índia para a Inglaterra, né, os ingleses fizeram isso, né? Eles esconderam o segundo chakra swadhisthana, o chakra umbilical, que está relacionado ao prazer sexual, né? E colocaram no lugar dele o chakra esplênico, né, que é o chakra do baço. E isso até hoje são publicados livros assim, em vários sites a gente continua vendo esse erro. Né? Erro entre aspas, né? Porque é proposital. Né? Então o Tantra trabalha muito isso porque vários motivos, né? O primeiro que para que o ser possa ter uma expressão plena de si mesmo, ele não pode negar a parte sexual, né? Outro motivo, nós temos uma energia vital, uma energia interna, né, que no Tantra a gente chama de Kundalini, né, que essa é uma energia que fica um pouquinho abaixo do chakra raiz, na região do períneo, e ela sobe por todos os chakras e quando chega no topo da cabeça, a pessoa entra em êxtase, né? Que o êxtase é uma experiência espiritual, é um contato com Deus, né?
E isso, uma das formas deste êxtase acontecer é através do orgasmo sexual. Então, o que o Tantra trabalha muito? Ele usa essa energia, né, que quando está no chakra raiz é sexual, depois, à medida que essa energia vai subindo, ela adquire outras qualidades, qualidades de amor, de várias outras. E essa energia, né, quando chega no topo da cabeça, é que abre e nos coloca em contato com Deus. Né? Então, a gente pode traduzir que a definição de orgasmo é encontro com Deus. Seria né? um encontro com Deus. Em francês, alguns chamam o orgasmo de pequena morte. É um vislumbre, né? Né? E alguns autores chegam a dizer que se não houvesse o orgasmo, não existiriam as igrejas. Porque o orgasmo foi a primeira experiência que o homem teve de Deus. Né? E daí vieram as igrejas, né, para fazer uma metodologia disso, cobrar o dízimo, né? E aí proibir o sexo, né? Voto de castidade, Voto né? de castidade, sexo é só para procriação, não pode ter prazer, para que as pessoas procurassem Deus somente através da igreja. E que o sexo é sujo, né? né? Sexo é sujo, tudo isso, né? Então, e isso é uma coisa que impacta diretamente nos relacionamentos, né? Né? Porque o que é um relacionamento, né? Relacionamento é assim, é a coisa que existe no mundo, é a associação assim que nos promete as maiores alegrias e felicidades, né? Todo mundo sonha em ter um relacionamento perfeito, maravilhoso, né? As mulheres querem encontrar o príncipe encantado, né? Parece que a vida, o objetivo da vida é ter uma relação maravilhosa. Né? Então as pessoas todas estão atrás disso, né? Os filmes da Disney, de Hollywood, né? O cinema todo explora muito isso, e isso fica no nosso inconsciente coletivo. E o que acontece, na verdade, é uma frustração, né? Raramente a gente encontra um casal que esteja junto há mais tempo e que seja feliz. Né? É verdade, é só para cumprir um papel da sociedade. Geralmente né? ficam cumprindo um papel. Então, como o Tantra se preocupa assim, com o ser completo, que você leve uma vida tântrica que tem certos atributos, né, de viver o momento, de desapego, de amor, né? Isso, para que isso aconteça, você precisa também se relacionar bem com as pessoas, né? Todas as formas de relacionamentos, amorosos, né, comerciais, né? Então, por isso que nós nos preocupamos muito com essa questão de relacionamentos, né? Temos vários workshops, né, que tratam disso, né? Relacionamentos tântricos, tantra, paixão e sedução, tantra e sexualidade. Cada um aborda uma faceta dos relacionamentos, né? Sim. Porque essa é a grande chaga da humanidade, né? Onde todo mundo fica infeliz, né? Sim. E puxando já esse assunto, o Tantra, o tema principal do Tantra é amor e liberdade. Exatamente. Né? Amor e liberdade. E como que você traduz o amor verdadeiro? Amor é algo muito difícil de traduzir, né? Principalmente porque ele foi muito, como vou dizer, deturpado ao longo dos tempos. Né? Por que ele foi deturpado? Porque não existe amor se não houver a liberdade. Amor e liberdade é uma coisa só. Você não tem um se não tiver o outro. Se você não for livre, você não consegue amar.
né? Total. Não existe amor sem liberdade. E como que as pessoas trabalham o desapego? Porque elas confundem, né? Amor com paixão, Isso, apego, desapego. Então, isso, como amor é perigoso, porque amor vai deixar você um ser completo, feliz, livre, isso não interessa para a sociedade. O que interessa para a sociedade é que você fique achando que a sua felicidade está num apartamento novo, num carro novo, num vestido novo, para você ficar correndo atrás da roda. Né? E fazer do relacionamento perfeito, né? Atrás de um relacionamento perfeito, não conseguiu porque tu não tem carro, né? Ou não tem dinheiro para levar, né, a pessoa num bom restaurante, né? Então a ideia é essa, é desviar para que você fique correndo atrás do dinheiro, né? E mantendo essa vida insana, né? E eu já escutei algumas pessoas, né, me falarem que eu era muito desapegada e que parecia que eu não tinha coração. E gostaria que você comentasse sobre isso. É que como eu falei, como que o amor foi deturpado, né? Principalmente confundindo ele com apego. Né? Então, hoje em dia, por exemplo, se você tem uma companheira ou um companheiro e ele sai na noite anterior e você não pergunta onde é que ele foi, já vão dizer que você não ama, que não está preocupada, que não sei o que, né? Porque se você não tem ciúme, você não tem apego, ama. você não ama. Né? Esse é o padrão. E o que é o amor realmente? Né? Isso é muito difícil de definir pelo modo como ele foi deturpado. O que faz duas pessoas se escolherem para irem conviver junto uma parte da vida, ir morar junto, que se fala em casar ou se juntar, né? O que faz? As pessoas acabam fazendo isso sem saber por quê. Né? Será que isso é por amor? Né? Na verdade, são pelos afetos, né? Quer dizer, afeto não significa uma coisa boa, pode ser boa ou ruim, existem afetos positivos e negativos, né? Mas quando uma pessoa te afeta, quer dizer, a pessoa passa e mexe com as suas emoções, né? E essas emoções são boas, você procura se aproximar dessa pessoa. E acaba chamando isso de amor. Né? Eu vou até aproveitar, porque as pessoas confundem paixão com amor, né? Isso. Em que momento que a paixão acontece? Quando esses afetos são muito grandes, né, nos tocam, né, e aí existem várias teorias que dizem por que isso acontece. Jung fala na projeção de ânimos e de ânima, né? Quer dizer, o que o Jung diz sobre isso? Que todos nós somos homens e mulheres, a gente põe um para fora e o outro para dentro. Então eu, como homem, tenho uma mulher interior, que Jung chama de ânima. Você, como mulher, tem um homem interior, que é o seu ânimos. Né? Então, o que o Jung fala? Assim, que se passa uma pessoa, um homem na sua frente e você se apaixona, o que acontece? Na verdade, você projeta nessa pessoa o seu ânimos, o seu homem interior, né? Que é tudo aquilo que você não bota para fora na sociedade. Né? Você não se permite certos comportamentos masculinos, certos sentimentos masculinos. Então, tudo isso vai para o seu homem interior e fica lá guardadinho. Aí, se passa um homem na sua frente e você consegue projetar nele tudo isso que está guardado no seu ânimos, você se apaixona. Quer dizer, você se apaixona por você no outro. É o reflexo, né? E o outro geralmente nem é tudo isso.
Ele permite essa projeção, mas ele não é a projeção. Então a gente se apaixona por nós no outro, mas o outro não é aquilo, é uma fantasia nossa, é só uma projeção. Né? E quando a gente se apaixona, Jung diz também que o outro leva um pedaço da nossa alma com ele. É muito forte, né? E como você não vai se apegar se o outro está carregando um pedaço da tua alma? É bem difícil. Por isso que a gente diz assim, paixão é puro apego. E é uma ilusão. Tem livros que falam que é uma demência. Uma demência. A pessoa fica demente. Um distúrbio, né? É um distúrbio e você não controla isso, porque paixão é puramente emoção. E o que é uma emoção? Né? É aquilo que a gente diz que a emoção ocorre no palco do corpo. Então a emoção não é racional. É uma coisa que te torna refém daquela emoção. Por exemplo, medo. Você não escolhe ter medo ou não ter medo. O medo surge e te controla. E a paixão é isso. É o medo de perder, então eu preciso possuir aquela pessoa. Isso. E você não controla essa emoção. É aquela coisa, você pode chegar em casa e pensar assim, aquela pessoa que eu me apaixonei não é legal, ela é assim, assado, não é a pessoa que eu gosto. Mas quando você fala com ela, chega na frente dela, você se derrete, porque isso é a paixão, a emoção toma conta de você. E como a emoção trabalha no palco do corpo, nós ficamos refém disso. Né? Então, na paixão, sempre existe essa dissociação. De um lado, a razão e de outro, a emoção. E eles são opostos. Né? A gente está sempre em conflito. Sim. Né? E, na verdade, então, a gente poderia falar que a paixão que é cega e não o amor. A paixão é cega, o amor não. E o amor é algo mais profundo, né? Como eu estava falando, a gente não se casa por amor, se casa pelos afetos. Na verdade, o que é o amor? O amor é um sentimento universal. Você não consegue amar uma pessoa e odiar a outra. Isso não existe, é impossível. O amor é um estado do nosso ser. O amor não é com o outro, é dentro de você. Né? Eu me torno um ser amoroso e eu amo a todas as pessoas. Isso é o amor. E eu vou amar da mesma forma o caixa do supermercado, a minha mãe e o meu filho. Né? Qual é a diferença? Vai dizer, não, mas é diferente. Não amo igual a minha mãe, meu filho e o caixa do supermercado, o jornaleiro. Não pode ser igual. Realmente não é. O amor é igual. O que é diferente aí? A diferença é o apego. Que pelo caixa do supermercado você não tem apego. Pelo seu filho, pela sua mãe, você tem apego. E é natural que tenha. Né? Então, é isso que eu digo. O amor foi muito deturpado. As pessoas não sabem o que é o amor porque confundem com apego. Né? A gente precisa separar as coisas. Né? Então, assim, o que eu digo, ninguém casa por amor. Porque se você amar, você ama a todos. Ou não ama ninguém, que é o que mais acontece. Né? Se uma pessoa odeia alguém, ela não ama ninguém. Não cabem as duas coisas no mesmo ser. Né? Muito interessante isso, gente. Anotem. Eu vou dar só uma dica. Quem não pegou o caderno ainda, dá um pause, anota todas essas informações, porque esse é o tema principal, relacionamentos tântricos hoje. E a gente tem muita coisa ainda para falar. E, mestre, me conta uma coisa sobre relacionamentos tântricos, esse assunto principal do nosso tema de hoje. O que seria, então, um relacionamento tântrico? Pergunta complexa. Complexa.
Basicamente, um relacionamento tântrico seria um relacionamento livre, livre de tudo, de regras, de tudo, né? Onde a pessoa possa se expressar com naturalidade, botando tudo que ela sente para fora, né? Aí entram aquilo, o pessoal fala, relações abertas, fechadas, livres, tem várias formas de relacionamentos, né? No Tantra a gente não diz assim, relacionamento tem que ser aberto ou fechado. Para cada pessoa, para cada situação, existe um melhor, né? Normalmente, se a gente fosse pensar assim em liberdade, a gente iria pensar mais em relacionamentos abertos, né? Ou livres, né? Tem várias formas de relações abertas, né? Mas a gente sabe assim que no mundo atual, dentro do nosso contexto, né, a gente não pode ser radical e querer que as pessoas adotem uma forma ou outra, né? O importante é que as pessoas se sintam bem consigo e consigam ser felizes, verdadeiramente felizes, né? Isso é o que a gente busca no Tantra. Não é impor um modo de vida, é que você possa, pouco a pouco, expandir a sua consciência, né? E à medida que isso vai acontecendo, você diminua os seus apegos e possa cada vez levar uma vida mais tântrica. Né? Porque ciúmes, apego, isso tudo é muito forte dentro de nós. A gente foi criado assim, né? A gente tem décadas de condicionamento. Então, você não pode chegar para uma pessoa e dizer, não, agora não pode mais ter apego. Né? Isso está dentro de nós. Né? E quando se fala em apego, a gente fala também em traumas de infância, trauma de abandono, né? De vários traumas que a gente tem que disparam gatilhos. Então, não é um processo de fora para dentro, eu dizer, não, agora eu vou desapegar, vou ter uma relação aberta, livre, né? Não é assim, a gente precisa se curar de toda essa educação que a gente teve, que traumatizou a todos nós. A gente tem que... Por isso que eu falei das iniciações tântricas, que são um processo, porque passa por todas essas curas que a gente precisa. Né? Todos nós, infelizmente, tivemos educações que nos traumatizaram em vários campos. Né? Sim, e eu posso até dizer que esse foi o grande despertar, um grande despertar meu pessoal para relacionamento, porque eu já estava buscando, né, um mestre do Tantra, e só que eu estava buscando esse mestre que traduzisse o que eu tinha vivido já de experiência, porque as coisas comigo acontecem primeiro na prática e aí depois eu vou buscar informação. O que é isso que está acontecendo, gente? A gente vai... O que foi essa experiência? Aprender o que aconteceu, né? E aí depois eu entendi também que quando eu busquei, né, especificamente os relacionamentos tântricos, foi naquele momento que eu percebi que eu estava repetindo um padrão. Isso. Que era um padrão da minha ancestralidade, que era o padrão da minha mãe, que aí pegou o padrão da minha avó. E aí eu vi o padrão de todos os meus relacionamentos, desde o meu primeiro namorado até o último relacionamento sério que eu tive. E aí eu falei, beleza, entendi o padrão que eu estava seguindo. E agora, o que eu preciso curar em mim para que eu não atraia mais esse tipo de padrão? Exatamente. E foi aí que eu mergulhei realmente, né, nos workshops, no estudo, né, com o mestre. E foi aí que eu também comecei a fazer a terapia, né, do Tantra, que mudou a minha vida completamente. E eu digo que a Muriel de janeiro, do começo do ano, para a Muriel de novembro, já é outra pessoa completamente diferente. Porque são muitos mergulhos e é o mergulhar na sombra. Exatamente. E aí, puxando já esse gancho da sombra, porque o mestre é maravilhoso, né? O estudo dele também vem muito do Jung,
que a gente fala muito da gente acolher a sombra, não é esconder a sombra, né? Então a gente Exatamente. convida a sombra para tomar um chá. Gente, eu uso esse exemplo sempre. E para quem não está entendendo nada dessa questão da sombra, se você pudesse explicar um pouquinho sobre a sombra. Isso. O que é a sombra? Né? A sombra em nós é tudo aquilo que a gente nega. Né? Por exemplo, tudo aquilo que você teve vontade de fazer e não se permitiu, foi para a tua sombra. Né? Aquela parte de nós que não deu certo, aquilo foi para a sombra. Né? Aquela minha vontade em criança, sei lá, de roubar um pirulito que não podia, foi para a sombra. Né? Então, a sombra, ela não é ruim, ela é toda a nossa negação. Né? E ela tem, eu gosto de dizer assim, ela é o maior repositório da nossa criatividade. Porque tudo que foi negado ficou guardado lá. Né? E quando eu não encontro uma solução na luz, muitas vezes está na sombra, né? Que é tudo que eu escondi. Né? E a sombra também, como ela é o que a gente negou, ela não é necessariamente ruim. Por exemplo, a gente diz assim, a sombra do suicida é a vontade de viver. O que impede que o suicida se atire de uma ponte é a sombra dele, onde está a vontade dele viver. Né? A sombra de Hitler devia ser um anjo. Não é? Nossa. Então a gente precisa, né, mesmo naqueles conteúdos que são mais difíceis, né, eu tenho essa parte minha ali que não é legal, que não é boa, mas enquanto eu ficar negando essa parte, ela vai ficar ali, eu vou morrer com ela. E tudo que a gente tem, né, esse nosso inconsciente, esses nossos conteúdos inconscientes, eles influenciam a nossa vida o tempo todo. Praticamente 90% das suas atitudes durante um dia vem do inconsciente. E a sombra também está nesse inconsciente participando disso. Né? Tudo aquilo que você faz no dia a dia sem pensar, quem é que decidiu? O inconsciente. Você passou por uma pessoa na rua e disse, pô, mas que pessoa antipática é essa? Quem é que decidiu que ela é antipática? O teu inconsciente. Né? Então, se eu negar essa minha sombra, ela vai permanecer lá, atrapalhando a minha vida. Por isso que a gente diz assim, não, você tem que, como você falou, convida ela para sentar e tomar um chá, abraça essa sombra. É quando você tem a oportunidade de tratar essa sombra e tirar ela do inconsciente, resolvê-la e passar para o consciente. Né? Então, a gente precisa entrar em contato com a sombra. A gente diz assim que o verdadeiro mestre é aquele que caminha na sombra. É muito fácil caminhar na luz, todo mundo gosta, né? Tudo bonitinho, mas e tudo que foi negado na minha existência, né? Vai dar um passeio lá. Isso é que é você ser o seu mestre, né? É caminhar na sombra. E tudo que a gente reprime controla a gente, né? Nos controla porque está no inconsciente que vai definir as nossas ações. Né? E é por isso que a gente vê tantos casos, por exemplo, de padres pedófilos. Exatamente, né? Principalmente na área sexual, né? Que na igreja tem uma repressão tão grande, tudo isso vai para a sombra. Eu gosto do Jung, o Jung trabalha com balanços de energia. Né? Então, se a tua sombra cresce muito, daqui a pouco ela vai ficar tão forte que ela toma conta de você.
É como se você tivesse assim com um encosto, com, né, que um espírito, né, te possuiu. Não, foi a sombra mesmo. Não Uhum. precisa de nenhum espírito, né? E isso acontece, principalmente quando existe um rebaixamento do ego. Por exemplo, você está estressada, está deprimida, está alcoolizada, usou drogas, né? Esses episódios rebaixam o nosso ego e esses outros complexos podem assumir o domínio da nossa personalidade. Uhum. E é por isso também que a gente vê aquele machão, fortão, cheio de nananã, tomou um golinho de álcool, já começa a chorar, né? Começa a chorar, né? Aí é a ânima dele também que assume o controle, que é um outro complexo, assim como a sombra e como o ego. Né? Todos são complexos que ficam bailando dentro de nós, né? Sim. E agora, mestre, para a gente concluir esses assuntos maravilhosos, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, falar um pouco do seu trabalho, os workshops, as terapias, um pouquinho do seu currículo também para quem ainda não te conhece, porque só vai ser um estímulo a mais para ver que você realmente é um mestre do Tantra diferenciado. Gratidão pela oportunidade. Eu tive uma carreira acadêmica, eu me formei em engenharia civil, fiz um pós-graduação em mecânica dos solos, em segurança, em medicina do trabalho, tive uma vida acadêmica bem extensa, mas em paralelo, desde os 16 anos, eu sempre me dediquei à espiritualidade. Né? Sempre estudei espiritualidade a fundo, sempre foi assim o norte da minha vida, eu sempre tive esse foco. E felizmente acabei conhecendo o Tantra e me dedicando ao Tantra. Né? Como a gente falou, eu estive no Sri Lanka, fiquei num mosteiro budista Theravada. Também, em uma ocasião diferente, eu fui iniciado na linhagem Krama do Tantra. Né? E eu também fiz uma extensão em psicologia junguiana, em psicoterapia junguiana. Né? Estudo muito Jung, eu acho que como o Jung deixou tudo bem aberto, não colocou as coisas em caixinhas, são teorias que casam muito bem com o Tantra. Né? Então a gente faz essa ligação do Tantra com o Jung, né? E procuramos passar esses conhecimentos para as pessoas através de workshops. Nós temos vários workshops que são workshops bem tocantes, porque eles batem muito nas nossas dificuldades do dia a dia. Né? Cada workshop, todos eles têm 20 horas, são sábado e domingo, e funcionam como uma terapia. Né? Bem profunda, por sinal. Né? Além disso, nós fazemos psicoterapia junguiana. Né? Em alguns casos, a gente também utiliza terapias tântricas. Né? Que existem vários tipos de terapias. Todo mundo fala em massagem tântrica. Também a gente pode usar massagens, tá? Mas existem outras formas de terapias tântricas. Né? O que a gente procura é isso, é resgatar essa luz, né, que todos nós temos e que em algumas pessoas vai se apagando nesse dia a dia. Eu digo que esse é o nosso trabalho. Foi assim, para mim foi um divisor de águas na minha vida e eu recomendo todo mundo, quem tiver oportunidade de vir a São Paulo fazer um workshop. Como eu queria ainda conhecer o mestre, né, e entender mais o fundamento do Tantra, eu comecei pelo Tantra ancestral para entender mais o básico mesmo, o conceito geral, para ver se era o que eu realmente estava buscando. E aí, nossa, já foi uma coisa assim, meu Deus, era isso mesmo. Obrigado, universo, por ter me presenteado esse mestre maravilhoso. E aí eu fui aprofundando, né? E depois estudei os relacionamentos tântricos, e também foi, meu Deus,
um divisor de águas na minha vida. Eu recomendo todo mundo que está buscando essa cura em relacionamentos, que não entende o que precisa ser curado, para atrair o parceiro ideal, que não é o príncipe encantado, né? Bem, né? Mas que seja alguém compatível, né? Com as Isso. energias, com as experiências e com o intuito mesmo, né, da relação. Aí tem o Tantra e sexualidade, né, como o mestre também falou. Aí tem o Paixão e Sedução, que também é muito interessante. Eu fiz vários e também fiz alguns meses, né, da terapia semanal. Acho que eu fiz 4 meses, mais ou menos. Gente, é uma oportunidade. Então, aproveita que o mestre ainda está aqui vivo entre nós, porque eu falo isso mesmo, que a oportunidade vem e vai embora. Nós temos também, só cortando um pouquinho, nós fazemos também terapias online. Né? Nós temos pacientes em vários locais do mundo e do Brasil. Né, também são bem interessantes. Sim, então, gente, acompanhe o mestre. Eu vou colocar os dados dele aqui na descrição desse vídeo. Acompanhe o Instagram dele, que ele sempre vai colocar os próximos workshops, né? Todos os temas a serem abordados. O Instagram, né? É o meu nome, né? Brahma Shanti. Só tem ele, gente. Então tá, mestre, muito agradeço, obrigada, gratidão, que alegria você aqui. Foi muito bom vir aqui. Gente, muito obrigada, acompanha a gente. Gratidão. E fica o nosso agradecimento por assistir. Waheguru, gratidão.